Então, a gente estava falando sobre os padrões de pensamentos, né, destrutivos que a gente deve identificar e para que a gente possa quebrar esses ciclos repetitivos, né? Para que você comece o processo de intervenção dos pensamentos destrutivos, você precisa identificá-los, né? Porque muitas das vezes a gente não examina os pensamentos e aí por isso a gente vive de forma automática. E existem, 3, padrões básicos, né, que de pensamentos destrutivos que a gente estava comentando sobre eles, que os pensamentos de acusação, pensamentos de, comparação e pensamentos de desistência. E a gente precisa identificá-los e confrontar esses pensamentos com a palavra de Deus. E um versículo que eu quero deixar aqui para meditação está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, que diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, devemos cuidar dos nossos pensamentos, alinhando ele sempre com a palavra de Deus. E aqui, relacionado aos padrões de pensamentos destrutivos, uma boa referência para a gente meditar é Provérbios capítulo 23 e versículo 7, na parte B, se eu não me engano, ou a parte A, agora, espera, eu vou conferir aqui só para não falar errado, porque é um versículo que vai falar sobre a forma como a gente pensa, a gente é. Então, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente pensa que a gente é capaz, né, se a gente pensa, né, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, a gente é conforme a gente pensa. Agora, se a gente pensa que a gente é inferior aos outros, que a gente não é capaz de fazer nada, que a gente é uma pessoa inútil, então a gente vai ser da maneira que a gente pensa. Provérbios. Agora eu me esqueci. Acho que eu confundi. Hum, agora não. Agora eu não estou encontrando. É. Provérbios capítulo 23, versículo 7, a parte A, não é a parte B, é a parte A. Porque como imagina a sua alma, assim ele é. É, é justamente esse versículo que vai falar sobre a importância, né? É, essa versão aqui fala como imagina a sua alma. Deixa eu ver qual é essa versão. Essa é a versão atualizada, a Almeida atualizada. Mas a corrigida também vai falar sobre isso, vai falar. Tem uma que fala assim, exatamente como o homem pensa, assim ele é. E eu não sei qual é essa versão, mas tem uma versão que fala assim.
essa que eu li aqui fala, né, como imagina a sua alma, que é a mesma coisa, né, vem do pensamento, da arte, da gente criar uma imagem, imaginar, eh, uma ter uma imagem de como de quando a gente fala, né. Eu não sei se vocês têm essa facilidade, mas, eu tenho essa facilidade, às vezes, de quando alguém me conta alguma coisa, eu automaticamente eu, eh, eu imagino a cena, então eu tenho essa facilidade de entender assim. Então, quando a gente pensa em algo, a gente está criando uma imagem, né. Então se a gente pensa que a gente não é capaz, não é suficiente, que a gente não é boa em nada, então a gente vai, eh, expressar isso através da fala. E cada vez que a gente fala algo, principalmente a respeito de nós mesmas, aquilo se torna uma verdade para nós. Então a gente vai repetindo os ciclos, repetindo, e quanto mais a gente vai pensando e vai gerando emoções, vai afetando nossas decisões, vai afetando nosso comportamento, e isso vai, eh se externar na nossa fala. E aí vira aquele ciclo repetitivo, né, onde a gente, vive se sabotando, a gente nunca sai do lugar. Por quê? Porque as nossas palavras, elas vão gerar algo, seja bom ou seja ruim, porque as nossas palavras espiritualmente têm um peso muito grande. Então, o que nós precisamos é identificar, confrontar os nossos pensamentos com a palavra de Deus e alinhar eles de acordo com a palavra de Deus. Como o versículo que a gente leu, Filipenses 4, versículo 8. A gente deve pensar em tudo aquilo que é agradável, né, tudo aquilo que é de boa fama, em tudo aquilo que se há uma boa virtude, né. Então nós temos que procurar, eh, alinhar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser, eh, a balança, né, que a gente vai pesar os nossos pensamentos e ver se está de acordo ou não. Aquilo que não é bom, não é agradável, não é de boa fama, não tem virtude nenhuma, lança fora. Amém? Então, se a gente não tem esse entendimento, a gente não sabe que, muitas das vezes, o nosso próprio pensamento vai gerar comportamentos e vai gerar palavras que vão ser ferramentas na mão do diabo contra nós mesmos, e às vezes contra os nossos irmãos. Então, nossos irmãos, que eu estou dizendo no geral, o nosso próximo, né, que na maioria das vezes o nosso próximo é os filhos e o marido. O inimigo não precisa, destruir a nossa vida. Ele só precisa, né, de uma brecha ali para controlar a nossa mente, né, a nossa maior guerra, né, a maior batalha que nós enfrentamos é na mente. E por isso nós temos que tomar muito cuidado com a nossa mente. Porque se o nosso filtro, né, nosso filtro, da mente eh, não está bem não está funcionando muito bem, né, aqueles pensamentos vai se enraizar no nosso coração, porque daí a gente não vai ter a a o vamos dizer assim, o filtro, né, o nosso filtro mental, ele é formado baseado na palavra de Deus, ele é formado pela leitura, pela meditação na palavra de Deus. Só que, muitas das vezes, esse filtro está comprometido, por quê? Porque nós lemos a Bíblia de maneira superficial, às vezes lemos a Bíblia somente na igreja. Raramente a gente faz um estudo aprofundado da Bíblia, raramente, né. E aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, vai interferir nessa capacidade de filtrar aquilo que entra e aquilo que permanece, né.
Então esse filtro ele vai servir para isso, para deixar aquilo às vezes eu não consigo controlar, né, às vezes eu não consigo controlar o que vem, porque às vezes eu estou cuidando, santificando os meus olhos, né, o que os meus olhos acessam nas redes sociais ou, né, no meu telefone, na minha TV, eu cuido muito, né, dos lugares que eu vou, que para que eu não ouça, né, eh, músicas seculares, porque esse é o maior, né, fofocas, né, então, são as maiores contaminações que a gente pode ter ao ouvir algo, né. Então, às vezes, a gente cuida de tudo isso, mas imagina que acontece algo, ali que a gente não tem como controlar. Por exemplo, às vezes você está conversando com alguém e do nada a pessoa está falando palavrão, né, você não tem como prever isso, você não tem como, às vezes, evitar isso. Então, você tá ali e você tem esse filtro, ele está ativo, ele está um filtro saudável. Então, aquilo vai vir e aquilo vai ser descartado. O filtro mesmo não vai deixar aquilo entrar, né. Então, se o nosso filtro está com a sua capacidade reduzida, se ele está ali, eh desgastado, né, não está ali, baseado na palavra, né, a nossa capacidade de filtrar as coisas vai ficando comprometida, né. E isso tudo vai se enraizando. Por isso aquele versículo que fala, né, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as saídas, as fontes da vida, ou as saídas da vida, por causa disso. Nós temos que cuidar, por quê? Porque senão vai entrando, né, vai passando pelo filtro, vai entrando no nosso coração, e quando a gente vê o nosso coração já está amargo, né, está, contaminado pela raiz de amargura. Então por isso nós temos que cuidar muito da nossa mente, porque ela é a porta de entrada para nossa alma, né, e para o nosso espírito. E nós vamos, eh deixar aqui quatro passos para que a gente entenda na prática como funciona esse processo de renovação da mente, como eu disse, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, que a gente leu aqui, e que vai falar sobre o que deve, estar nos nossos pensamentos, o que deve alimentar a nossa mente, né. Então, o passo número um é perceber os pensamentos, né, como eu disse, às vezes a gente não tem esse hábito de examinar os pensamentos, então vamos começar a partir de agora, a perceber quais os tipos de pensamentos que a gente tem e verificar que se está de acordo com a palavra, né. Nem todos os pensamentos que vêm é para ficar, você vai descartando aquilo que não está de acordo com a palavra. Passo 2, confrontar com a verdade. Como que a gente confronta com a verdade, né? Você se pergunta: esse pensamento está alinhado com a palavra de Deus? Se não estiver, descarta. Passo 3, substituir imediatamente. Isso são técnicas de intervenção, tá? Se você teve um pensamento, né, de padrão destrutivo que você tinha anteriormente, você seguindo esses passos, você vai vivendo o renovo da mente. Passo 3, substituir imediatamente. Por quê? Porque não basta somente, tirar, remover, né, aquilo que não está dando certo, a gente precisa preencher com outra coisa no lugar, porque senão fica ali vazio e como é automático, vai chegar uma hora que você vai voltar ao que era antigo. Então, além de remover aquilo que não é útil mais, você precisa preencher com algo, eh, que vai substituir positivamente. Então agora a partir de agora, eh, você vai preencher a sua mente, os seus pensamentos com, com aquilo que é útil, com aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, né, então tudo que está alinhado ao edificar, ao crescimento, à maturidade, à palavra de Deus.
Então, se você, né, um bom exemplo, se você identificou que você, eh, tem o hábito de falar muito, assim, a frase: "Ah, eu não consigo, eu não posso, hã, eu não sou capaz", então você vai ter um versículo em mente, sempre que esses pensamentos voltar à sua mente, você, declara aquele versículo, né. Eu posso todas as coisas que naquele que me fortalece, é só um exemplo, né. Você vai, declarando a palavra do Senhor quando vier um pensamento, negativo. Passo 4, repetição. Às vezes a gente acha que falar uma vez só, orar uma vez só, vai ser suficiente, vai resolver. E e, como eu disse, não é uma pílula mágica, é uma decisão diária. Todos os dias a gente levanta da nossa cama, eh, decididas a romper, a vencer, a viver de acordo com a nossa nova identidade. E isso é que vai fazer com que a gente se mantenha no processo. Na jornada, né, caminhando em frente. Porque a nossa vida é uma jornada, ela é diária, né, então a repetição vai ser muito importante. Se amanhã você tem outro pensamento, repete tudo de novo. Depois de amanhã, a mesma forma, e assim até alcançar, né, o objetivo final. Então, o nosso cérebro, ele vai aprender, por repetição. Então, se eu repito, eu vou fortalecendo aquele novo hábito. Igual como se formou uma crença negativa, que é a fortaleza na mente, né? Foi formando por repetição. De tanto você ouvir alguma coisa, você passou a acreditar que aquilo era verdade. De tanto você pensar coisas negativas sobre si mesmo, somado, às vezes, à palavra de alguém que representava autoridade na sua vida, isso se tornou uma fortaleza na mente. E aí agora, você acredita nisso, mesmo que seja uma verdade, você acredita com todas as suas forças que aquilo é uma verdade. Para você é a verdade. Então, a partir de agora, sabendo desse potencial do nosso cérebro de consolidar, né, e os nossos pensamentos e as nossas palavras juntos, repetidamente, vai formar novas crenças, vão formar novos hábitos. E como nós mencionamos, a respeito da disciplina, ela é como se fosse o transporte, né. Eu falei a respeito disso. A disciplina é o que sustenta essa transformação. Eh, a disciplina, ela não tem nada a ver com a motivação. A gente vai precisar da motivação, para começar, mas o que vai nos manter, né, na jornada é a disciplina, que é o ato de você fazer o que precisa ser feito, sem sentir vontade mesmo. Você sabe o que precisa fazer, então você vai lá e faz. É aquilo que a gente já está falando sobre a repetição, né. É repetir o que precisa ser feito todos os dias, até que aquilo se torne, né, se torne automático para você. Disciplina é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não sente vontade. É aquilo que eu acabei de mencionar. A gente, às vezes, quer levantar todo dia, a gente acha, né, que ser constante é isso, a gente levantar todo dia animada, feliz, porque agora eu vivo uma nova identidade, aí agora eu vou orar, e agora eu vou eh, não é assim, né, a gente faz o que precisa ser feito. A diferença é que agora a nossa mentalidade mudou e a gente não depende mais das circunstâncias, a gente não depende que esteja chovendo ou que esteja fazendo sol para que a gente faça alguma coisa. E sim, a gente faz o que precisa ser feito. Isso é que o renovo da mente vai trazendo para a gente, né, essa capacidade de entender essa diferença. Porque se a gente for depender da força de vontade diária para que a gente faça algo, vai ter dias que a gente não vai levantar da cama, né.
Tem dia que parece que a coxa da gente, a cama da gente, o travesseiro, parece que abraça a gente, assim, e fala: "Não, não vai não, não vai. Fica aqui mais um pouquinho, fica aqui". E a gente levanta porque tem que levantar, né. E eu falo por mim, tem dias que principalmente no inverno, que eu não quero levantar. Aqui as crianças vão para a escola muito cedo, no inverno tá neve, tá gelado lá fora, um frio, um vento gelado que dói os ossos. O meu bebezinho, a pele dele é muito sensível, ele volta, a gente não fica nem 5 minutos, bem dizer, no ponto de ônibus, na parte da manhã, que eu vou bem em cima da hora mesmo, para que a gente não fique tanto tempo lá no frio, ele volta com isso aqui, o narizinho todo queimadinho. Porque o frio é muito gelado, então não dá vontade de levantar, mas a gente tem que levantar, e ainda acordar as coitadinhas das crianças. E a gente faz isso porque tem que fazer, não é porque a gente levantou animado, motivado, né. E é isso, a disciplina é isso. E na vida espiritual é a mesma coisa, né, a gente ora porque sabe que precisa orar, lê a Bíblia, né, ser vigilante é constantemente, é diariamente. Não tem um dia que a gente possa abaixar a guarda, abaixar as armas e dizer: "Hoje eu não preciso lutar". Não tem dia, não tem esse dia. É uma luta constante, a gente está em batalha espiritual constantemente. Então, a gente sempre tem que estar vigilante. E por isso que muitas vezes, né, a gente não consegue avançar, porque a gente fala: "Ai, eu não consigo orar. Ai, eu não tô me sentindo com forças para orar". E e a gente não vai sentir mesmo, porque cada vez que a gente fica repetindo que a gente não consegue orar, que a gente tá sem forças para orar, mais a gente vai, concretizando aquilo na nossa vida. A gente precisa começar a orar, e profetizar que a gente vai vencer aquele desânimo, que aquilo vai passar, que aquela fase ruim vai passar. Tem casos que a gente sente esse desânimo por causa de batalha espiritual. Tem situações que a gente está com esse desânimo por falta de vitaminas no corpo, por falta de exercícios físicos, né, e toda uma situação, alimentação, então tudo isso vai interferir na nossa disposição diária. E quando a gente não entende sobre isso, a gente fica dependendo de motivação. Aí a gente quer assistir um vídeo motivacional, uma palestra motivacional e a gente quer resolver a nossa vida, e não é assim que funciona. Aí às vezes a gente não entende por que que as coisas não dão certo pra gente, dá certo pra todo mundo, pra gente não, aí a gente começa de novo a repetir os mesmos padrões de pensamento e as mesmas palavras de sentença sobre nós. O renovo da mente é justamente para isso, para quebrar esses padrões, para que a gente mude a nossa forma de falar. A gente ora porque é necessário orar. Oração, leitura bíblica, jejum, vigilância, isso tudo não é opcional. Na vida do cristão não é opcional. Isso é como comer, né, a gente come todo dia. A gente não come hoje e amanhã a comida que a gente come hoje serve para hoje. Amanhã a gente vai precisar comer de novo. A as disciplinas espirituais é a mesma forma, né, leitura bíblica, oração, jejum, isso é diário na nossa vida. E não é opcional. Não dá para escolher. "Ah, vou fazer esse, que esse é mais importante do que esse". Não tem isso, um faz parte do outro, um conecta no outro, não dá para escolher. Um tempo desse eu vi uma comparação, não sei se foi um livro que eu li, eu não sei se foi o livro O Deus Esquecido que eu li, que fala, que ele menciona, né, que alguém perguntou: "Qual que é mais importante, é a oração ou a leitura da palavra?". Aí ele disse: "Que pergunta, não tem como eu responder essa pergunta, é a mesma coisa, responder essa pergunta, é a mesma coisa que você me perguntar,
Perguntar para um pássaro qual asa é mais importante para você voar, a direita ou a esquerda? N não, não tem como, ele precisa das 2 para voar. Não dá para escolher uma. A mesma forma, né, não dá para escolher. Qual que é mais importante? Oração, jejum, a leitura da palavra? Qual é melhor? Não dá para escolher. Um faz parte do outro, né, um conecta com o outro, e cada um tem a sua função, mas todos são importantes, todos são essenciais. Sem disciplina, nós voltamos ao modo automático. Então, se a gente não quer voltar mais àquele ciclo repetitivo de anteriormente, nós precisamos exercitar, praticar a disciplina. Porque essa disciplina é que vai nos conduzir, nessa jornada, vivendo a nova identidade. É ela que a disciplina que sustenta a nova jornada. É como se ela fosse a disciplina é a ferramenta que vai construir, né, a ferramenta de edificação. "Ah, nós estamos edificando, a partir de agora, a mulher virtuosa", né. Eu entendi que eu preciso de cura, que eu preciso me libertar, e eu preciso viver essa restauração em Cristo. Então, a disciplina vai ser a ferramenta que nós vamos usar para construir, a partir de agora, firmada, né, nessa nova identidade em Cristo, nós vamos construir essa mulher virtuosa. Amém? Cria criando novos hábitos. Nós vamos falar de 3 hábitos principais, para começar nossa jornada, de alinhamento. 5 minutos, pelo menos 5 minutos com Deus. Geralmente a gente levanta e a gente já pega o telefone, né. Eu não sei se vocês é diferente de mim, mas eu passei por uma boa parte que que era automático isso. Eu levantava pela manhã, a primeira coisa que eu fazia era pegar meu telefone, e ali já começava o meu dia, sem nem orar, sem nem lembrar de orar. Então eu precisei reorganizar isso. Eu precisei de toda uma organização, configurar isso, para que a minha manhã, eu não desperdiçasse o meu tempo já olhando o telefone. Então, assim, é essencial que os primeiros momentos do nosso dia seja para conectar com Deus, com o nosso Pai, pelo menos 5 minutos. Segundo, vigiar os pensamentos ao longo do dia, né, começar o alinhamento pelos nossos pensamentos. E terceiro, declarar a identidade diariamente. Aqui nós vamos consolidando o alinhamento emocional e espiritual. E o engraçado é que nos Salmos a gente pode ver que, pelo exemplo ali de Davi escrevendo Salmos, que como ele entendia, né, esse princípio do declarar a palavra para o alinhamento espiritual e emocional. A nossa alma responde aos nossos comandos. O nosso organismo, o nosso cérebro, a estrutura cerebral, ela é feita para responder aos comandos de voz. Quando a gente ouve outra pessoa falando, não gera tanto impacto como acontece quando nós mesmos proferimos palavra de comando. É totalmente diferente, totalmente mais intenso, afeta até as nossas células. É muito poderoso quando a gente entende isso. E como eu disse, é importante que a gente entenda que não dá para mudar, realmente não dá para mudar tudo de uma vez, até porque a gente não suportaria, né. É muita coisa para viver ao mesmo tempo. Então vai acontecendo por etapas, a gente vence uma etapa, a gente vai para a próxima. A nossa jornada é como se fosse, imaginem uma escada. Imagina que a nossa jornada, com Cristo
né, vivendo essa nova identidade, seja uma escada. Tem gente que nem encontrou essa escada ainda. Tem gente que já está ali no primeiro degrau. E dentro de cada degrau, imagina uma escada longa que vai até o final da nossa vida. E agora que nós estamos encontrando essa escada, a gente vai subir um degrau. Nesse primeiro degrau, imagine que vai ter vários desafios, vários obstáculos para você superar. Quando você supera esses, vamos supor que tenha 4 obstáculos dentro desse primeiro degrau. Aí você vai passando por cada um deles, vai vencendo e vai superando. Quando você chega no quarto, você venceu, você já passa para o segundo degrau da escada. E ali também tem mais alguns obstáculos que você vai rompendo, você vai vencendo. E quando você supera, né, todos os obstáculos, você passa para o terceiro degrau. E assim vai até chegar, chegar no final. E cada degrau parece que os obstáculos vão ficando mais difícil, porque quando você encontra um obstáculo que estava lá no primeiro e no segundo, você já sabe como vencer, então você vai mais rápido. E aí, o difícil é quando vem um desafio novo, um obstáculo novo, que você não estava acostumada. Sempre vai aumentando os níveis dos desafios. Mas como você já venceu lá no primeiro e no segundo, você já está com a sua fé mais edificada, mais fortalecida. Então você fala: se eu venci lá atrás uma situação que eu achava que eu não era capaz de vencer, mas eu passei, eu suportei, eu venci, não sei como, foi pela graça do Senhor mesmo, aqui também eu vou vencer, porque no Senhor eu posso todas as coisas. Se eu venci lá atrás, vou vencer agora também. Assim a gente vai edificando e fortalecendo a nossa fé. E aí, aquela fé que era pequenininha, ela vai crescendo, né? E ela vai aumentando. E é assim a nossa jornada. A nossa jornada de vida. Não dá, como eu disse, não dá para mudar tudo de uma vez. Nós precisamos ser constante naquilo que é simples e básico, né? Diariamente a gente vai fazendo aquilo que precisa ser feito. Não precisa de enfeitar muita coisa, não precisa de ficar fazendo coisas mirabolantes, é só fazer o básico bem feito. Já vai ser o suficiente. E, e tendo esse entendimento que a nossa jornada nunca termina, ela não para. Não para. E por quê? Porque a nossa vida tem que estar em movimento, sempre nos impulsionando a crescer, a avançar. E até que a gente alcance a estatura, né, de varão perfeito. Nós devemos alcançar a estatura do nosso mestre. E quando eu falo estatura, não estou falando de estatura física, estou falando de espiritual, né? E o nosso espiritual, ele não se limita à nossa capacidade física, à nossa altura física, né? O nosso espiritual, ele vai sempre crescendo mais, crescendo mais, crescendo mais. Então nós precisamos ter esse entendimento para que a gente não pare, para que a gente não fique estagnado. Sempre tem algo mais para a gente vencer, para a gente superar, para a gente evoluir, para a gente crescer, para a gente amadurecer. Sempre tem algo que nós precisamos aprender. E quanto mais nós vamos aprendendo e amadurecendo, mais nós entendemos que nós precisamos crescer e amadurecer. Então, um bom exercício para praticar. Identificar e escrever um pensamento negativo que você identificou, né? Imagina que você tenha vários, né? E comece por escrever o mais recorrente. Imagina que você tem aí, você identificou que você tem vários pensamentos, mas você escolha o maior, assim, o que mais acontece diariamente, várias vezes por dia, né? Você identifica e escreve aí no seu caderno.
E você vai e escreve também a verdade que confronta essa mentira. Você coloca lá um versículo bíblico, que confronta. E uma atitude prática que você vai fazer. Você coloca lá uma atitude prática que você vai, algo que você vai fazer para mudar isso. Porque, como eu disse, na maioria dos casos, a gente precisa orar e a gente precisa agir, né. Então, não basta somente mudar os pensamentos e ficar falando, né, os versículos bíblicos, a gente precisa mudar os pensamentos, declarar os versículos bíblicos e agir em conformidade com aquilo que nós estamos, professando. Então, se a gente, por exemplo, deixa eu ver aqui um exemplo aqui para poder detalhar, ilustrar esse exercício que eu estou falando. Eh, Se você tem, né, o hábito de estar ali, pensando: "Ah, eu sou uma pessoa que". Tem gente que cresceu, né, com essa com esse peso, né. "Ah, eu sou uma pessoa que não sou inteligente", né, uma palavra pesada que a gente, né, que eu já vi várias pessoas falando que eu ouvia muito na infância, né, e na escola e em todo canto. "Ah, você é burra e tu, né, não é inteligente, desprovida de inteligência". Então a pessoa cresce com isso. Então imagina que você cresceu com isso e você tenha o hábito de se chamar de burra sempre. E aí você precisa, encontrar um versículo bíblico, né, que faça sentido para você e você se apropria dele, sempre está declarando. Sempre que vier esse pensamento, você vai declarar esse versículo bíblico, que é uma verdade que você quer confrontar, quebrar esse padrão repetitivo de pensamento negativo e de fala, né, porque o seu pensamento vai gerar uma fala. Então, você substitui esse pensamento negativo por uma verdade bíblica e declara isso com a sua voz. Você precisa liberar a voz de comando, não basta só apenas pensar, você precisa internalizar esse versículo. Sempre que vier o pensamento, você faz a intervenção e você fala também, não só apenas pensar. E a partir daí, você vai além, né, de você declarar, o versículo. Você precisa definir uma ação que vai, eh, te fazer se desvincular desse padrão negativo, dessa crença negativa. Como, por exemplo, você vai pensar: "O que é que eu poderia fazer para me sentir, mais segura, mais inteligente, hum, melhor comigo mesma?". Eh E, no meu caso, que eu gosto muito de ler, eu escolheria ler um livro, talvez sobre comportamentos, né, sobre o funcionamento do cérebro, é algo que eu gosto de estudar. Então esse é um exemplo básico que a gente poderia adotar nessa situação. Então sempre que a gente, que a gente vai falar sobre exercícios, né, a gente só fazer o exercício em si não vai mudar nada. Mas primeiro, começa com a consciência, a partir da consciência eu tenho uma intenção, e a partir dessa intenção eu tomo uma decisão de me posicionar. E aí eu começo a orar de forma intencional, e eu começo a agir e a falar de acordo com aquilo que eu estou orando. E isso vai gerando, mudanças na nossa vida. A partir disso, a gente começa a ver
mudanças concretas na nossa vida. A princípio, talvez, depende de como vai estar aí a sua situação, a sua vida. Talvez no princípio você não vê tanta mudança. Talvez demore um pouco mais, mas vai valer a pena. Eu garanto que vale a pena. E todo começo não é fácil. E por mais pequeno que seja, não despreze os pequenos começos. Não despreze os seus pequenos passos. Como eu disse anteriormente, não fique passando a mão na sua cabeça. Mas também não fique se comparando e se cobrando além daquilo que você pode. Que você pode realizar agora. Porque às vezes a gente vai ficar querendo viver coisas que está reservado para a gente lá na frente. Aí a gente nem vive aquilo que a gente quer lá na frente, porque está no processo, a gente vai alcançar mais adiante. E aí, por a gente estar ansiosa querendo viver aquilo antes do tempo, a gente não desfruta desse processo. E aí, às vezes, a gente se perde, não consegue ver os detalhes do nosso crescimento. Igual quando a gente está tão ocupada, tão envolvida com as nossas próprias questões internas, com as nossas próprias frustrações, que a gente não vê as coisinhas, os detalhes dos primeiros passinhos do bebê, né, das primeiras palavrinhas que ele fala. E às vezes a gente está tão perdida, né, às vezes ansiosa, tentando recuperar o tempo perdido. Às vezes a gente está, talvez, ansiosa, querendo viver algo que ainda não é o tempo. E aí a gente se esquece de desfrutar, né? Ou a gente nem se atenta, né, do processo que está acontecendo e a gente não desfruta dos pequenos passos, né, dos nossos pequenos avanços. Então é muito importante que a gente esteja consciente nesse tempo, esteja presente, atenta nesse tempo de pequenos começos, né, pequenos passos que estão indo em direção à mulher que nós queremos ser. Porque eu creio que todos vocês que estão aqui têm um objetivo, né, em mente, têm um alvo, tem um sonho, né, da mulher que você quer se tornar, de que tipo de mulher você quer ser daqui 5 anos, né, daqui 2 anos. Eu não quero ser essa mesma mulher que eu sou hoje, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu quero ser melhor, eu quero ser mais parecida com Cristo. Então, todos nós temos um objetivo a alcançar, né. Como eu disse, não devemos nos comparar, nem ficar olhando para trás e nem ficar ansiosa querendo viver coisas que às vezes está lá no degrau de número 50, a gente está no segundo e já está querendo viver. Então que a gente possa estar presente nesse tempo, olhando para a nossa jornada com admiração, com respeito, com honra, honrando a nossa história, honrando ao Senhor, né? Porque quantas pessoas, né, já estão chegando no final da sua vida e ainda nem entenderam, e ainda nem se despertaram, ainda nem encontraram a sua escadinha, né? Louvado seja Deus que nós estamos encontrando a nossa agora. Vamos orar, agradecer ao Senhor por esse tempo, né, de reflexão que o Senhor tem nos trazido, por esse tempo precioso, né, de oração, de comunhão umas com as outras, orando nesse mesmo propósito. A minha oração é que o Senhor alcance os corações das mulheres que têm parado para me ouvir. Mulheres que eu sei que o Senhor tem chamado ao profundo, né? Porque eu tenho falado para mulheres cristãs. Mulheres cristãs são
todas as que creem em Jesus como como o nosso Salvador, né, como Cristo, o Messias que veio para nos salvar. Mas, dentre essas, tem aquelas que querem mais, que querem algo mais profundo, quer viver uma fé verdadeira que transforma. É para essas que eu estou falando, é com essas que eu estou falando. Essas que têm ouvido esse chamado para se aprofundar mais, que está cansada, né, de viver esse superficial, andando em círculos. Às vezes eu olho para minha vida e eu vejo quanto tempo eu estava andando em círculos, e eu me lembro de quantas vezes eu li aquela aquele aquele aquela passagem, né, de Moisés ali com o povo diante do Mar Vermelho, depois inúmeras outras situações ali, com o povo vivia os milagres do Senhor, e estava sempre murmurando, sempre reclamando, sempre querendo voltar atrás, e eu estava indignada, lendo, né, aquelas passagens, e quando eu me deparei, né, eu me vi, e eu também estava vivendo daquela forma, né. Hoje o nosso deserto que nós vivemos, às vezes, não é literal, é é uma metáfora, mas a gente vive, né, vários momentos que nós somos levados a um deserto para que a nossa fé seja provada. E quantas das vezes nós vivemos anos e anos andando em círculos, porque a gente fica murmurando, a gente fica reclamando, e a gente não entende os processos, a gente não entende que a gente está ali para um aprendizado, para uma lição, para um propósito. E a gente fica ali murmurando, achando que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor nos abandonou, que o Senhor não nos ama, e isso nos revela o quão bebê nós somos, quão bebê gospel nós somos. Aham. Porque quando a gente vai crescendo e amadurecendo na nossa estatura espiritual, a gente vai entendendo que tudo tem um propósito. E o Senhor, ele prova a nossa fé. Nem sempre situações que nós estamos vivendo é porque nós temos legalidade e o diabo está tocando, nem sempre. Às vezes é o Senhor que está provando a nossa fé. Ele nos permite passar por algumas situações para provar a nossa fé, para ver se aquilo que nós falamos é da boca para fora ou se realmente nós vamos agir de acordo com aquilo que nós falamos. Então é é uma mudança, né, uma mudança de mentalidade que realmente nós precisamos viver para que a gente comece a olhar as provações, as aflições da vida com outro olhar, de um outro ângulo. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por este tempo. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por mais este momento de reflexão a qual o Senhor tem nos proporcionado. Em nome de Jesus, meu Pai, agora nós oramos diante do Senhor, apresentando cada uma das tuas filhas que está ouvindo, Pai, este vídeo agora. Nós, diante do Senhor, nós queremos declarar, Pai, que nós renunciamos toda mentira que nós acreditamos sobre nós mesmos, todos os pensamentos destrutivos, todos os padrões negativos de crença, Senhor, que foi sendo estruturadas, enraizadas, Pai, na nossa mente, nós apresentamos todas elas diante do Senhor, até mesmo aquelas que nós não sabemos reconhecer e identificar ainda, mas diante do Senhor nós queremos colocar todas elas neste dia e renunciar a cada uma delas, Pai. Diante do Senhor neste dia nós queremos, ó Deus, quebrar todos os acordos internos com pensamentos, de acusações, pensamentos, ó Deus,
de padrões destrutivos que vêm, ó Deus, para minar a nossa autoestima, nossa autoconfiança, que vem gerando dentro de nós padrão de autossabotagem, ó Pai, onde nós não nos permitimos avançar para o próximo nível, porque nós não nos achamos digna de receber os presentes, as dádivas do Senhor. Nós não conseguimos, ó Deus, aceitar as bênçãos do Senhor na nossa vida e por isso nós nos sabotamos, ó Pai. Nós, neste dia, nós renunciamos todos esses acordos que nós fizemos internamente e até mesmo inconscientemente. Pai, nós renunciamos cada pensamento de acusação, de comparação, de desistência, Pai, e recebemos do Senhor uma mente renovada. Nós declaramos, ó Deus, que nós vivemos nesse tempo o renovo da mente. Declaramos, ó Deus, que dominamos, exercemos o governo dos nossos pensamentos, da nossa mente, ó Pai. Nós escolhemos, ó Deus, viver alinhadas com a Tua palavra, com a Tua verdade, Senhor. Nós queremos, ó Deus, renunciar à identidade distorcida que foi formando ao longo da nossa vida. Nós renunciamos essa identidade distorcida e tomamos posse, Pai, da nova identidade a qual o Senhor vem restaurando em nós durante este tempo de despertamento. Te louvamos, ó Deus, por cada obstáculo vencido. Te louvamos, ó Deus, por cada libertação. Te glorificamos, meu Pai, por cada superação. Te glorificamos por este tempo de despertamento, de entendimento, de consciência, Pai, e de posicionamento. Assim nós oramos, entregando a nossa vida ao Senhor e declarando sobre nós mesmos que nós vivemos uma nova identidade em Cristo, a partir de agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por este tempo. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor Deus nos permitir. Na semana que vem estaremos por aqui, dando continuidade nesse tema. Continuamos em oração, meditando. Se for necessário, volte e reveja alguns vídeos que te chamou a atenção. A playlist tá organizada no canal, foi enviada também nos grupos. Veja os vídeos novamente, para que você consiga assimilar. Às vezes a gente vê a primeira vez, o Senhor vai tratando uma camada, depois você vê a segunda vez, você já vê coisas diferentes, é impressionante. E em todo tempo o Senhor nos guie, nos conduza a esse tempo de restauração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nos vemos no próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.